Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Tão maravilhoso estarmos aqui na presença com os irmãos. Glória a Jesus. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas. Capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Glória a Jesus. Quem já encontrou o capítulo 1 do Evangelho que escreveu? Amém. Glória a Deus. Versículo 5 em diante. Aqui está escrito o anúncio do nascimento de João. Glória a Deus. Versículo 5 do capítulo 1 do Evangelho que Lucas escreveu. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E era ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filho, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Digam graças a Deus. Nosso Deus, cuja presença estamos. Eu te peço, Espírito Santo, pois esse momento precisamos de ouvidos espirituais. Meu Deus, para que nós possamos, Pai, entender, não apenas com a compreensão, meu Senhor, mas o valor que é a revelação do Evangelho, da salvação e de toda a vida que a plena graça nos oferece. Com esse direito e que os méritos é de Jesus, possamos viver pela fé, meu Deus, muito bem, aguardando a vinda do teu Filho amado Jesus Cristo. Para a glória do Senhor, assim aconteça conosco. Amém. Mais uma vez, aplaudo Jesus. Glória a Deus. Podem sentar. Esse critério de avaliação que Deus faz a respeito de João Batista e sua esposa, dizer que eles viviam irrepreensível, que eles viviam justos diante de Deus. Isso é muito gratificante.
a gente poder entender que também nos tempos deles, como servos do Senhor, como os crentes em Deus, havia as dificuldades, havia as tentações, havia lutas, mas mesmo assim eles buscavam agradar a Deus. Glória a Deus. Assim também eu fico muito maravilhado, encantado. A Bíblia diz que Enoque também andou com Deus, de tal modo que Deus o levou para si. Também em um tempo onde as gerações muito difíceis, mas ele vivia e andava com Deus. Isso significa, irmãos, que também nos dias de hoje nós temos o favor de Deus, pois Ele, pela graça, nos tem dado a salvação, nos tem dado o seu Espírito, nos tem dado, concedido poder e virtude. Também podemos, no tempo de hoje, andar no agrado de Deus, andar em santidade, vivendo a vida comum, uma vida comum, porém extraordinária pela obediência que nós temos ao Senhor Jesus Cristo, ou que pelo menos devemos ter. Glória a Deus. Vemos aqui um casal que, mesmo diante da idade, ele de idade, ainda assim sonhavam com um filho, e ela era estéril, mais uma razão que impossibilitava a esperança desse casal. Glória a Deus. E os dias se passavam, e as noites se passavam, e surgiam as dificuldades, e enfrentava a luta. E a vida comum de uma pessoa que serve a Deus é encarar a realidade, orando, fazendo tudo aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. Porque os mandamentos da época, a lei, ela dava o norte para a pessoa seguir, ele dava a direção para a pessoa praticar, e não era fácil, porque nada é fácil, irmão, nada é fácil, tudo tem sua carga de dificuldade, mas nós temos o benefício de Deus, aleluia. Nós temos a graça em nosso favor, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, aleluia, nos ensina, nos instrui, nos dá direção e intercede por nós quando nós não sabemos o que fazer. Ele vai diante do Pai e intercede por nós, e glória a Deus pela bondade do Senhor. Glória a Deus. Então, esse casal, já de idade, vivendo essa vida de retidão, de servir a Deus, ele no compromisso de sacerdote, tendo que queimar incenso, fazendo parte de um grupo de Abias, que indica que havia em torno de 18 mil sacerdotes. Você vê que o texto diz que era sorteado, coube de sorte, coube um sorteio, e naquele dia ele foi sorteado para queimar o incenso. Então era um homem que todo dia ele tinha que estar preparado para servir. Ele vinha para o templo, não sabia ele se caía o dia dele servir ou não, mas ele estava pronto, ele estava preparado. Ele não só pronto e preparado, mas mantinha no coração um sonho. E qual era o sonho? Ter um filho. Aleluia. Eu lembro quando eu me casei, nós tínhamos um conhecido, nós tínhamos um comércio de venda, e nós tínhamos um conhecido que bebiam algumas coisas por lá, e ele dizia para mim e para Josilda: por enquanto vocês são um casal, ainda não pode denominar família, porque você não tem filho. Tratem de ter logo um filho para dizer: eu tenho uma família, pelo valor que é a família, não só diante de um casal, na conjuntura de casamento, mas também diante de Deus,
porque o filho, ele é uma bênção de Deus para o casal. Aleluia. É herança do Senhor. Glória a Deus. Nós começamos a receber a herança de Deus pelos nossos filhos. Aleluia. Glória a Jesus. Então, ele foi servir a Deus. Irmãos, nós temos que estar com essa visão, nós temos que estar com esse pensamento de estar para servir. Eu não sei se você já ouviu dizer uma coisa muito óbvia, que diz assim: o que não serve, não serve. Não sei se você já ouviu dizer isso, mas é uma coisa bem óbvia. O que não serve, não serve. Aleluia. E isso também nós podemos trazer para quando a gente vai ter uma intenção de ajudar alguém. Porque às vezes no nosso meio, irmão, até nós não temos esse costume, porque a nossa regra de ajuda aqui é diferente, mas a maioria do meio evangélico tem o costume de adquirir roupas que você já rejeita. Você que vai doar, eu não quero mais, não serve mais. Alguns já estão furadas, sapato velho, para fazer bazar, para vender, em nome da obra, em nome de Jesus. É óbvio, o que não serve, não serve. E ao coitado, não é para se vender, é para se dar. E não dá aquilo que não serve para você. A gente tem que ter um coração que esteja diante de Deus em sinceridade, porque se não serve para mim, por que é que vai servir para antes? A gente tem que ter esse zelo. Se quer servir a Deus com fidelidade, nessas horas, doar sim, mas doar algo que ajude, que sirva, e não vender. A Bíblia diz que a igreja cuida dos que não têm. Aí eu, como igreja, vou juntar coisas velhas para vender para quem não tem, em nome da obra, em nome de Jesus. Isso é um sacrilégio. Eu entendo assim, é um sacrilégio. Glória a Deus. Então esse homem forte, de esperança, fazia o que já era predito. Eu gostaria até que vocês abrissem no Salmo 37, para a gente ver o que prediz o Salmo 37 acerca disso, da atitude desse homem. Glória a Deus. 37:4 diz assim, olha: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Deleita-te, descansa, alegre-se, regozije-se, tenha prazer no Senhor, para ter uma vida que agrade a Deus. Porque cristão, irmão, que tem uma vida bem sucedida, quer ter uma vida bem sucedida, o segredo é a nossa vida agradar a Deus. Se agrada a Deus, Ele realiza o desejo do nosso coração. E não importa, irmão, qual é a nossa idade, não importa quantos anos eu tenho, aleluia, o sonho é para se sonhar. E a Bíblia diz que é para sonhar os sonhos de Deus, os sonhos que Deus sonhou para mim. E o que é que Deus sonhou para mim? A salvação foi um sonho de Deus para nós. Mas a salvação não é apenas ser justificado pelo sangue de Jesus. A salvação, ela tem o acréscimo pela graça, para que a gente viva bem. É por isso que Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Eu quero que você tenha uma vida com abundância. João escreve: eu quero que te vá bem em todas as coisas, e é sobretudo seja próspero, assim como vai a tua alma. Aleluia. Então um coração para servir, um coração que anda diante de Deus, um coração sincero, honesto, um coração temente a Deus,
ele tem sonho, e o sonho ele guarda consigo, e vai lutar para a realização daquele sonho. Esse homem, Zacarias, ele tinha esse sonho, um sonho de ter um filho. O sonho dele estava parecendo que estava muito atrasado, porque ele já era um senhor de idade. Mas acontece, irmão, que nós analisemos o texto, o sonho de Zacarias também era sonho de Deus. Deus também tinha um propósito no sonho de Zacarias, que era ser João Batista o precursor para Jesus. E às vezes nós não entendemos, irmão. Às vezes a gente está buscando aquilo que nós queremos do Senhor, às vezes nós estamos desejando e estamos ardentemente, e demora, e a gente não entende, demora. Mas se você ficar atento, é porque aquilo que Deus vai fazer com que você receba como bênção, Deus tem um propósito. E geralmente o propósito não é só para você, o propósito também é para outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E é preciso a gente ter esse sentimento em Deus, de olhar, porque às vezes você recebe uma bênção, irmão, e nem compartilha no ajudar, nem compartilha no testemunho. E nós não podemos esconder do Senhor, nós não podemos esconder aquilo que o Senhor fez por nós. A gente tem que chegar e contar, a gente tem que chegar e testificar. Olha o que Deus fez por mim, olha o que Deus fez para mim, olha a bênção que Deus preparou para mim. Glória a Jesus. E muitas das vezes a nossa bênção está assim como a de João Batista, como a de Zacarias. A parede está muito atrasada. Pastor, e como é que esse homem permaneceu? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Judas, para você entender como é que o homem tem força, como é que o homem tem forças para permanecer, assim como João Batista, como Zacarias, depois de tantos anos de espera a essa promessa, permanecendo leal, permanecendo firme. Judas, versículo 3, olha o que Judas escreve: amados, procurando eu escrever com toda diligência, todo cuidado. Ele fez uma pesquisa, analisou os pontos principais do assunto que ele queria falar, e ele fala com toda diligência acerca da comum salvação. Não é a salvação que é comum. Comum salvação infere na nossa vida comum. Na vida comum, a salvação, tive por necessidade de escrever e exortar a trabalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que vai fazer você firmar é você trabalhar a sua fé, servindo a Deus. E o que é trabalhar a fé? É não esmorecer, é não deixar de acreditar, é não deixar de confiar, é propagar. Essa vitória ainda vai ser minha, o dia vai chegar, o Senhor está trabalhando, o Senhor está preparando, ainda chegará a minha vez, aleluia. Eu vou louvar, porque vou antecipar essa alegria, esse canto, porque eu sei que Deus vai cumprir o que tem me prometido. E isso é que faz a ele exortar, trabalhar a fé. Quer dizer, o sonho, ele só permanece aceso no coração quando você trabalha a fé para ir iluminando aquele sonho. Aleluia. Hoje eu fiz um projeto para uma congregação de um terreno que eu comprei essa semana. Então eu já fiz o projeto, já está projetado. E tem dinheiro? Não tem dinheiro. Aleluia. Não tem dinheiro, mas aí é que está o trabalhar da fé, o exercitar da fé. A fé não permite olhar para a circunstância. Se for olhar pela circunstância, não constrói.
Eu olho para a nave da igreja, eu não vejo um homem com condições, uma mulher de pastor, eu quero dar uma oferta de X, um valor que dê para fazer uma produtividade, uma construção. Se eu for olhar dessa forma, eu não vou para lugar nenhum. Aqui eu iniciei porque eu usei a fé, aleluia, e a fé tem esse processo de ir alimentando para o sonho não se apagar. Louvado seja Deus. Então eu vou estabelecendo meta, eu vou estabelecendo tempo, eu vou idealizando, eu vou apresentando ao Senhor, eu vou exercitando a minha fé, aleluia. Se eu for olhar pelo tempo presente, pelos vendavais desse tempo, não vai para lugar nenhum. Eu nem o terreno tinha comprado, o terreno foi caro, eu não tinha dinheiro, comprei por fé, aleluia, comprei por fé, aleluia. Aliás, eu já comprei 3 terrenos, nós temos 3 terrenos, que é futuras igrejas, louvado seja Deus. Pastor, e de onde é que vai sair dinheiro para construir? Não sei de onde é que vai vir, Deus vai prover. Eu não posso, a Bíblia diz, alarga a tua tenda, que eu darei os filhos. Como é que eu vou construir se eu não tiver o terreno? Aleluia. Como é que eu vou construir se eu tenho um terreno, mas não tenho o projeto? Glória a Deus. Como é que eu vou construir se eu não tenho terreno, se eu não tenho projeto, se eu não tenho dinheiro, se não for por fé? Então é preciso a gente exercitar essa fé, trabalhar essa fé. Ajuda de nós, essa sua vida comum, essa salvação comum na sua vida. A salvação é extraordinária, mas a nossa vida é comum. Você tem que trabalhar, você perde emprego, você gripa, você se locomove de um lugar para outro, marca o compromisso e às vezes não dá para ir, e é a vida comum, aleluia. Só que essa pessoa da vida comum, Judas está dizendo, você que é salvo e tem essa vida comum, você tem que ir exercitando a sua fé, aleluia. Você tem que ir exercitando a sua fé. Eu saio daqui e vou dizendo, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é minha proteção, o Senhor está comigo, nada vai me acontecer. Eu já vou apresentando ao Senhor a minha viagem. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Espírito Santo, me dê sabedoria para onde quer que eu parar, aonde quer que eu esteja, eu saiba responder aquilo que me perguntarem. Por que é que as pessoas perguntam a mim as coisas e depois dizem, pastor, nunca me deu ninguém deu uma resposta dessa para mim? Justamente porque não é mais eu que estou falando, aleluia, é o homem comum que é salvo, que está com a fé exercitada em Deus, glória a Jesus. Então Zacarias, acho que eu vou pregar em João, que eu só abro aqui em João, aleluia, glória a Jesus. Então Zacarias, esse homem já de idade, que tinha um sonho, e o anjo vem, ele está se vindo, aí o anjo chega, aí diz, Zacarias, aí ele tremeu, Zacarias, eu sou enviado de Deus, e eu vim para dizer que a sua oração for ouvida, o seu sonho vai se realizar, Zacarias. Mas você conhece a história. Zacarias temeu, e ele disse, não temas, Zacarias. E Zacarias temeu, não temas, Zacarias. E Zacarias temeu. Você sabe o que significa? Que nós estamos sonhando, que nós estamos exercendo a fé, que nós estamos falando com Deus. É preciso estar preparado para receber aquilo que Deus... Ah, meu Deus, não sei nem o que eu vou fazer com isso, aleluia. Você tem que saber já o que você vai fazer quando a bênção chegar. Isso aqui é como um pagamento comprometido com dívidas, que o pagador, o recebedor do pagamento é pagador honesto, sim, fiel. Ele já anota, esse dinheiro aqui é para tal, isso aqui é para tal, isso aqui é para tal. Eita, findou o mês, fiquei sem nada, mas graças a Deus limpei as contas, paguei tudo, aleluia. É dessa forma
Glória a Jesus. É dessa forma, dessa maneira. Você tem que estar preparado para saber o que vai fazer com aquilo que Deus vai lhe entregar. Aleluia. E isso, Zacarias não se preparou para receber. E o anjo de Zacarias: você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo. Deus ouviu sua oração. Você teme e ainda não acredita. Não acredita por quê? Porque ainda que ele estava sonhando, Isabel era estéril. Não acredita por quê? Porque ainda que ele estava desejando, mas ele era um velho. E talvez seja a mentalidade de muitos de vocês: não vou lutar mais, não, já estou com a idade muito avançada. Eu não, sabe? Não, pois você deseja, você sonha, ore a Deus: Senhor, eu tenho uma causa aqui para melhorar a minha vida, mas ao meu olhar é impossível, porque eu não tenho recurso. Me apresente uma forma, e Deus vai dar um sinal do que você tem que fazer. Mas se você ficar esperando por mim, esperando por outro, isso que você deseja não é sonho, é vontade. E você já ouviu dizer uma coisa óbvia: vontade é coisa que dá. Vontade é uma coisa que dá. Vontade é uma coisa que dá e passa. Então Zacarias, esse homem que tinha uma vida ilibada diante de Deus, diante de uma sociedade, diante de uma circunstância, comprometido a uma turma de 18 mil sacerdotes, mas ele ia para o templo. E naquele tempo chovia. Naquele tempo tinha dificuldade de chegar lá no templo. É do mesmo jeito de nós hoje, irmão. Só que ele era comprometido. O que falta muito na nossa vida para começar a ter uma vida que agrada a Deus é ser comprometido. Ser comprometido com quem? Com Deus? Não. Com você. Se você não é comprometido com você, você nunca vai ser comprometido com Deus. Você tem que ser comprometido com você. Quem foi que aceitou Jesus? Foi Deus ou foi você? Não aceitou? Foi. E quando você aceitou, você não está ciente pelos ensinos que você tem uns compromissos, que você está envolvido com as coisas de Deus. Contribuir, ir para o culto, louvar, orar, atender pedido, como eu fiz agora, unir para consagrar em jejum. Então, pastor, você dá o papelzinho do jejum? Dou. Está aqui. Aí olha. Não. Logo hoje, peguei logo. Não, vou deixar para começar lá para outra semana. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ser comprometido com Deus é primazia, é como contribuição, é como dízimo. Dízimo é primazia. Não, peguei o dinheiro, vou comprar farinha, feijão, rapadura. Cadê a caixa da moeda para juntar as moedas para tirar o dinheiro aqui do compromisso lá do dízimo? Não é assim. É primeiro do Senhor, tiro do Senhor, aí depois do Senhor, aí o resto é o quê? Meu piso em cima, eu jogo na lama. Senhor, está aqui, o meu compromisso é esse aqui, está aqui, estou tirando, glória a Deus. Eu quero lhe apresentar o meu dízimo, consagrar ao Senhor, porque eu creio na tua promessa. Acredito que o Senhor abrirá a janela do céu para me abençoar. Sei que com o meu compromisso o Senhor irá me honrar. Não, eu tinha uma coisa. Não, primeiro eu vou pagar energia. Vou pagar energia. Não esqueça que a energia tem uma fonte geradora que é muito longe daqui. Aí vem as empresas responsáveis distribuindo e vai recolhendo. É muito distante. Lá onde gera, o irresponsável de lá nem sabe que você tem uma casinha com as lâmpadas e precisa acender.
Eles nem sabem que sua casinha tem um ventilador, tem uma geladeira. Eles não dão notícia. Com Deus não. Deus é a fonte do que você tem, é a fonte da sua vida, e Ele sabe. Aleluia. Por isso, irmão, é preciso a gente ter essa percepção, ter essa noção das coisas. Crente não pode ser uma pessoa sem noção, não, irmão. Crente é um povo que Deus preparou, é um povo sábio. A Bíblia diz que o povo de Deus é um povo sábio. Sábio. Tanto é que Paulo diz lá em Efésios: olha, irmão, agora você é sábio, não é para andar como ignorante, não, é para andar na diretriz de sábio. Louvado seja Deus. Zacarias, esse homem com muita idade, que tinha esse sonho de formar uma família, de ter filhos. Aleluia, glória a Deus. Então ele pedia a Deus. Eu acredito que ele vinha com muitos anos, que ele já era de idade. E um dia Deus abriu a madre de Isabel e o sonho se realizou. Eu não sei qual é o sonho que vocês têm, eu não sei qual é o sonho que você tem sonhado, mas esse sonho que você tem, Deus pode realizar. Em Cristo Jesus, o seu sonho pode ser realizado. Em Cristo Jesus, o meu sonho das construções será realizado. Eu creio. Vamos exercer a nossa fé. Vamos viver para o Senhor. Vamos viver no Senhor e esperando o Senhor até que Ele venha. Maranata, Senhor Jesus. Estamos aqui na peleja, estamos aqui na labuta, na luta, mas nós estamos esperando o Senhor. Glória a Deus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. E assim, nesse dia, se concluirá toda a nossa caminhada. E lá, chegamos lá, Deus apresentará a nossa caminhada. Nós chegaremos diante dele e ele apresentará toda a nossa história, a nossa caminhada. Uma caminhada belíssima, linda, maravilhosa. Eu lembro quando eu me converti e comecei a pregar. Eu preguei num culto, numa mensagem de uma cruzada, e eu disse: glória a Deus, eu sei, porque minha vida era estreita quando eu aceitei Jesus, a boca era quente, e eu contei que minha vida não era fácil, era muito difícil, mas eu estava firme, exercendo a minha fé. Aí eu disse: eu sei que lá dos céus Deus tem me contemplado, eu nesse emaranhado de espinho, nesse emaranhado de dificuldade, eu já todo arranhado, aleluia, e Deus olhará para mim e diz: isso é tudo desejo de você chegar aqui. Ele tomará eu pelas suas mãos e me levará para si, para a glória de Deus. Assim será com vocês, igreja, assim será com você, irmão, assim será com você, irmã, no nome de Jesus. Dá para você dizer: eu creio? Glória a Jesus.